malta, bem-vindos à Loading Zone de BTS desta semana. Temos mais um projeto para vocês conhecerem e não vamos parar nem mais um segundo. Para lá! E para falar mesmo de Sofia and the Barbarian, tenho aqui o Nuno Martins. Olá, Nuno. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, Bom dia. boa noite, é que mesmo precisamente quando as pessoas estão a ver. Bem-vindo aqui ao nosso Loading Zone do Lisboa Games Week. Obrigado por aceitares o convite. Temos aqui um jogo muito interessante, com um visual muito giro. Antes de passarmos ao jogo, vamos falar um bocadinho sobre ti. Aquela pergunta sempre muito difícil que nós fazemos, que é como é que começou a tua paixão pelos videojogos e depois como é que começaste a transformar essa paixão em estudos, como é que foi passar isso para começares a estudar mais dentro desta área, em que área é que te formaste? Conta-me um bocadinho sobre ti. Bem, isto, acho que esta paixão por criar videojogos começa sempre da mesma maneira. Começa pelo gosto, precisamente numa fase inicial por jogar, não é? Primeiro, é óbvio, não é? Que gostamos de jogar, queremos experimentar tudo e mais alguma coisa, e depois, claro, que surge aquele bichinho de, então, mas agora temos de descobrir como é que isto é feito, e surge depois, então, a paixão pela criação, não é? Eu sou da área de informática, não é? O meu curso é Engenharia Informática, portanto, tem tudo a ver com esta área. Pronto, e é sempre assim que estas coisas começam, não é? Começam por, primeiro, temos vontade de jogar e viciamos um bocado nisso, mas depois queremos evoluir um bocadinho mais e depois surge a parte criativa, surge a parte da imaginação, e descobrir como é que isto tudo funciona e é por aí. E quais são os jogos que te marcaram desde sempre? Desde sempre. Isso é uma pergunta muitíssimo difícil. Muito difícil mesmo. Se calhar jogos nada têm a ver com este que estamos aqui a falar hoje. Claro que não. Enquanto jogador mesmo. Exatamente. Eu sempre fui muito adepto de jogos de estratégia em tempo real, jogos de RPG, exatamente, role-playing games, sempre muito à volta desse tipo de jogos. É claro que na infância, não é? Com sistemas, com MS-DOS por aí fora, claro que sim, era muito jogos de plataformas e se calhar foi aí que começou realmente o início de tudo. Mas depois, noutra fase, claro, era mais jogos de estratégia em tempo real, RPGs e esse estilo. Precisamente. Notámos todos aqui no final do trailer que vimos aqui do jogo e antes mesmo que começámos a falar no jogo, o fluxograma digital. Conta-nos um bocadinho, é o teu projeto pessoal, conta-nos um pouco sobre essa... Pois, digamos que é uma página onde eu tenho alguns projetos que vou desenvolvendo, quer seja na área dos videojogos, quer seja desenvolvimento de aplicações para telemóveis, realidade aumentada, pronto, são projetos, quer dizer, são projetos que eu vou fazendo em part-time, mas pronto, gosto de divulgar os projetos, até porque, pronto, depois acabam por se criar comunidades de colaboração e isso é muito importante. Absolutamente. E super valioso para quem queria ter o feedback das pessoas. Isso é fantástico. Exato. Vamos começar a ver aqui um bocadinho do gameplay deste teu jogo, do Sofia and the Barbarian. Fala-nos um bocadinho então desta ideia, porque é uma ideia de facto muito interessante, que são desenhos de miúdos, se assim podemos dizer. O visual é muito nessa base. Todos nós já vimos estes desenhos, todos nós já os fizemos, e que aqui ganham vida neste jogo. Fala-nos um bocadinho aqui sobre esta ideia. Ora bem, este projeto começou mais ou menos há 1 ano e meio, 2 anos. Pronto. Estes desenhos, os desenhos originais, foram feitos pela minha filha. Quando ela tinha 5 anos,
Pronto, e é aí que surgem, não é? Porque muitas pessoas muitas vezes perguntam, então, mas estes desenhos é algum designer ou algum artista a simular o desenho de criança? Mas não, estes desenhos foram todos feitos por ela quando ela tinha 5 anos. Pronto, e foi assim que surgiu, não é? A ideia inicial. Estou com ela, e claro que ela está sempre a desenhar, estamos a ver os desenhos, uma pessoa pergunta, então, mas o que é que isto significa? Isto tem uma história? E sim, isto não são só desenhos, depois acabava por ter aqui uma história por trás de algum dos desenhos principais, pelo menos do personagem principal, acabou por haver aqui uma história que depois surgiu essa ideia, porque não tornarmos isto interativo, não é? E obviamente para se desenvolver um projeto destes, não é uma pessoa consegue, não é? Mas uma equipa de trabalho, que é um adulto e uma criança de 5, 6 anos, não é? É assim um bocadinho fora do normal. Mas começou a resultar, começou como uma brincadeira, começámos a mostrar isto às pessoas, as pessoas começaram a achar piada fomos desenvolvendo. Claro que surgem aqui muitos desafios, não é? Porque uma coisa é termos alguém da nossa idade, pronto, e pedimos, olha, preciso que me faças um personagem assim, assado, a andar, preciso dos frames todos do movimento de andar, de saltar, a girafa que estamos agora ali a ver, que precisamos daqueles movimentos de saltar. Ali não, ela tinha os desenhos feitos, não é? E tive que, através, obviamente, de software de edição de imagem, adaptar os desenhos que ela originalmente tinha feito para criar estes movimentos todos, não é? Estas animações. Até porque, como eu costumo dizer às pessoas, mesmo depois, quando eu precisava mesmo de alguma coisa específica, as crianças, quer dizer, trabalham quando lhes apetece, ou quando, não é? Não é exatamente. Pronto, não é quando nós queremos. E a criatividade funciona assim um bocado, e com as crianças mais ainda. Mas pronto, mas torna-se um projeto muito interessante por causa disso mesmo, porque são os desenhos da minha filha, e acho que daqui a uns anos, quando ela vir isto, acho que eu estava mesmo a pensar nisso. Isto é uma caixa de memórias para ela. Claro. E ela vê aqui um bocadinho, não é? Porque isto aqui é uma brincadeira, não é? Para ela é uma brincadeira, mas ela, com o nosso desenvolvimento, com este desenvolvimento que estamos a fazer com este projeto, ela acaba por entrar aqui um bocadinho, não é que entra no mercado de trabalho nem nada que se pareça, mas entra um bocadinho naquilo que é o desenvolvimento de um projeto e acaba por entender. Responsabilidade também. Responsabilidade, não é? Porque ela já não tem 5 anos agora, ela fez agora recentemente 8, mas ela agora entra numa fase. Ela agora já não desenha, não é? Porque os desenhos que ela faz atualmente já não me servem, não servem, já não são este estilo, já não servem aqui para o jogo. Mas tenho muitos, obviamente tenho muitos e estou a aproveitá-los, porque isto que vemos aqui ainda é só o primeiro nível, estou a aproveitá-los. Mas agora é bom ela já não ter 5 anos também, porque uma coisa que é muito importante aqui neste jogo, obviamente, que é a comunicação, é a parte do texto e da voz. Os efeitos sonoros também foram feitos por ela, mas o texto vai ser muito importante, porque para já nós temos ali uns balões de fala e aparece aquele texto mais simples, um tipo de letra simples e direto. Eu neste momento tenho implementados 2 tipos de letra, um tipo de letra mais simples e um escrito à mão. Futuramente o que pretendemos fazer é ela escrever estes diálogos todos, ela obviamente está na segunda classe, já escreve, não é? Óbvio. E vai ser ela a escrever. Vamos criar um tipo de letra com a escrita dela e vamos implementá-la também aqui. Ou seja, isto é um processo que, apesar dos desenhos serem de quando ela tinha 5 anos, é um processo que não termina e vamos aproveitando algumas etapas da evolução dela também na escola. O jogo vai crescendo com ela, não é? Exatamente, o jogo vai crescendo também com ela e com as aptidões dela e com as capacidades dela. É uma ideia extraordinária, acho mesmo muito chique. E como é que foi? Tu participaste depois nos Novos Talentos FNAC, não é? Como é que tem sido o feedback das pessoas quando vem este jogo assim? É positivo, claro, é positivo. Eu óbvio que tenho divulgado este projeto desde sempre, não é? Se calhar o feedback foi mais das pessoas que me estão mais próximas, não é? Que estão mais próximas fisicamente, do que eventualmente até as pessoas da comunidade, porque entretanto as pessoas, sei lá, que estão nas diferentes redes sociais e por aí fora, é óbvio que conheciam. Claro que é importante verem que houve aqui algum tipo de reconhecimento, pronto, mas o feedback tem sido mais, tenho tido mais feedback de outras pessoas que eventualmente mais próximas fisicamente não conheciam tanto este projeto, porque também não estão tanto dentro desta área, nem estão nestas redes sociais e por aí fora, mas tem sido muito interessante e tem sido muito, muito bom este tipo de feedback, este tipo de reconhecimento. Ainda bem, acho que
que merece e é mesmo espetacular. Como já tinha dito, esta ideia, acho muito gira mesmo. Nuno, a nível de videojogos, de certeza vais querer continuar a trabalhar nesta área e desenvolver outro tipo de conteúdos. Como é que vês este mundo aqui que chega em Portugal? Eu nunca gosto muito de chamar indústria, porque ainda não há uma indústria cá em Portugal, mas como é que vês o desenvolvimento? De facto, já há muitas mais coisas cá em Portugal, muitas mais oportunidades a surgir. Como é que vês o mundo aqui a acontecer dos videojogos? Claro que sim, claro que houve uma grande evolução. Nós ali em 2005, 2006 começámos a ver a surgir algumas empresas e começou realmente como se consegue falar em Portugal, esta indústria, pronto, não vamos chamar a indústria, mas pronto, começou a surgir esta questão da criação de empresas para desenvolvimento de videojogos. A comunidade portuguesa começou numa fase se calhar muito embrionária a pensar, a pôr um bocado de parte daquela ideia que videojogos é para crianças, o que foi muito importante, mas na altura pronto, ainda já há uns anos largos, mas neste momento, atualmente, temos muitas empresas, temos grandes comunidades de criador de videojogos, quer seja empresas mesmo, quer seja desenvolvedores independentes. Portanto, temos aqui uma indústria que está para evoluir, não é? Vamos ver, mas eu penso que sim. Absolutamente. Nós queremos acreditar que sim e que isso vai acontecer, que este momento agora estranho em que vivemos possa resultar em algumas coisas também positivas. Vamos ver. Nuno, para finalizar, algum projeto que estejas agora a desenvolver, que queiras começar a apresentar um pouco lá para casa? O que é que estás a fazer de momento? Estás dedicado a este jogo? Não, pois, exatamente. Neste momento é assim, óbvio que isto para já é um passatempo, pronto, vamos ver onde é que isto nos leva, mas é um passatempo, é uma coisa part-time, às vezes passo se calhar meses sem mexer, não é? Mas pronto, tenho como meus objetivos agarrar nisto como deve de ser e agora desenvolver este projeto como deve de ser, até porque falta muita coisa, não é? Eu neste momento estou a receber feedback de uma comunidade que tenho de pessoas que estão a fazer testes, estão-me a dar feedback, obviamente que torna-se mais fácil para mim tendo feedback de outras pessoas, mais ou menos da minha idade é mais importante. Claro, a minha filha olha para isto, não diz-me, claro, a nível de história, a nível dessas coisas, claro que sim, que ela dá o seu feedback, mas depois a nível de gameplay e por aí fora, é importante ter uma comunidade que dê algum feedback. Nesta fase estou a corrigir ainda algumas coisas, depois isto não pode ser só um nível, não é? Tem que evoluir, tem que ter vários níveis, tem que ter mais desafios. Como algumas pessoas dizem, e eu concordo, terá que ficar um bocadinho, porque isto não é um jogo para crianças. Muitas vezes perguntam-me, é os desenhos de crianças, mas não tem que ser um jogo para crianças, e a minha ideia é ter aqui alguns níveis um bocadinho mais dark. Acho que torna-se interessante desenhos de crianças, tentar evoluir aqui para um conteúdo mais adulto, mais dark. Pronto, vamos ver o que é que isto resulta. Mas claro, depois à volta disto há muita coisa, como por exemplo as traduções. Eu tenho traduzido em português, inglês, espanhol, mas quero traduzir em mais línguas, porque essa parte é uma parte que também me interessa muito. Inglês, francês, alemão, árabe, mandarim. Pronto, também não me quero estender muito, mas também é um desafio. Chegar a mais pessoas, claro. Chegar a mais pessoas, não só, sim, óbvio, para chegar a mais pessoas, a gente pensa assim, bem, eu punha isto em inglês e pronto, e ficava descansado. Não, isto não funciona assim. E até o desafio de conseguir fazer isso, de conseguir implementar. Claro que este jogo, a nível de diálogos, não tem muitos diálogos, mas tem os diálogos suficientes para que se torne interessante para quem está a desenvolver, conseguir traduzir e conseguir implementar essa parte das traduções, quer seja escritas, quer seja faladas. Vamos ver onde é que isto nos leva. Esse é um dos objetivos. Depois, a nível de banda sonora, é aquela coisa que vai ser mais complicado, porque nós aqui, quer dizer, eu estou a programar, ela faz as vozes a minha filha faz as vozes e os desenhos, fez, não é? Mas depois a parte da banda sonora vamos ter que recorrer à ajuda externa. É sempre mais difícil. É sempre um bocadinho mais difícil não ter ninguém no grupo, mas pronto, mas é um desafio. Pronto, e temos como objetivo isto não ficar aqui um nível, pronto, temos como objetivo criar mesmo um projeto a sério e lançá-lo, pronto. E depois vamos ver. Claro que eu na minha cabeça tenho aqui outras ideias, mas pronto, mas nada ainda que se possa
se possa divulgar, porque ainda não está nada assim muito Exatamente. concreto, mas a gente quando está a desenvolver um projeto, quer seja na área dos videojogos ou noutra área qualquer, a gente quando está a desenvolver um projeto já está a pensar noutro e já está a ter ideias para outro, e é importante não passarmos para outro e concluirmos este, porque isso acontece muito. Chegamos a meio, temos uma ideia, não, aquilo é que era, e é um projeto que fica ali a meio. Não, e este tem que ser, este temos que, porque quer a nível profissional, não é, de desafio, mas também a nível pessoal é bastante importante para mim. Absolutamente. Nuno, certeza já foste ao Lisboa Games Week? Alguma vez? Nunca foste? Não, então não. vais este ano pela primeira vez? Estás convidado. Tenho esses planos. De qualquer das formas, reconheces, mesmo as pessoas que nunca foram, reconheces que é dos eventos super importantes existirem este tipo de eventos, não só o Lisboa Games Week, obviamente, mas para as pessoas que estão a desenvolver, para os mais novos, independentemente da idade, que estejam a desenvolver conteúdos, para chegarem mais pessoas. Reconheces a importância deste tipo de eventos? Esse tipo de eventos são fundamentais, não é? Porque nós não nos podemos limitar a estarmos aqui sentados atrás de um computador e ver o que é que existe, não é? Porque o canal de YouTube, eu sigo o canal de YouTube, mas não nos podemos limitar a isso, é óbvio que temos que ir, temos que interagir com as pessoas, temos que ver o que é que existe, temos que estar ali no terreno, temos que sentir aquela atmosfera, isso é fundamental. Não tem nada a ver, não é? Estarmos aqui a ver no YouTube ou noutra plataforma qualquer. Claro, lá estarás em novembro, de certeza. Nuno, muito obrigado por este bocadinho. Ficamos aqui com o teu projeto, muito engraçado mesmo. Muitos parabéns a ti e à tua filha, principalmente. Acho principalmente à tua filha. Sim. Muito obrigado. Vamos ficar aqui com o trailer novamente aqui de Sofia and the Barbarian.